E o Fluminense está na terceira fase da Copa do Brasil. São 8 jogos de invencibilidade, 5 vitórias consecutivas. É o time do técnico Mano Menezes aparentemente se encontrando, se encaixando e crescendo num momento importante. Estamos aí próximos da confirmação da classificação para a final do Campeonato Carioca, que provavelmente, ao que tudo indica, será contra o Flamengo. Teremos mais um Fla-Flu. Daqui a pouquinho, estreia no Campeonato Brasileiro, vem aí Copa Sul-Americana, e a sensação que passa, como a gente já vem falando após esses últimos jogos, é que o Fluminense está evoluindo. E esses jogos estão servindo para consolidar essa evolução. E a vitória de ontem sobre o Caxias, por 2-1, para mim, é mais um sinal disso. E ela foi diferente. Foi um jogo mais difícil. E a gente já sabia, ou já imaginava que seria assim. Porque o Caxias é um time muito mais preparado, é um time tradicional lá no Rio Grande do Sul, que geralmente, esse ano nem tanto, mas geralmente causa dificuldade para os times grandes no Campeonato Gaúcho. Esse ano não chegou a vencer os grandes, aliás, perdeu para todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro, mas em comparação com o Águia de Marabá, que é um time semi-amador, e até com o Volta Redonda, acho que o Caxias é um time talvez mais bem preparado que o Volta Redonda, apesar de estar na Série C. Não, isso não necessariamente, ainda mais para o início de competição, quer dizer alguma coisa, porque eu acho que o time do Volta Redonda ainda vai mudar bastante para a Série B. Mas o papo aqui é Fluminense e a gente vai falar, a partir de agora, sobre quais conclusões a gente pode tirar desse jogo e que indicam mais coisas positivas dentro desse bom momento do Fluminense. Se você puder, deixe seu like aí, se inscreva no canal, como sempre, é muito importante a participação de vocês. Vai ter zona mista aqui, porque foi um jogo histórico, afinal de contas, Germancano fez 100 gols com a camisa do Fluminense, e isso, obviamente, por si só, é histórico. Vamos trazer aqui também a palavra do técnico Mano Menezes, mas antes, o que eu queria destacar para vocês em termos de análise. O Fluminense não fez um primeiro tempo brilhante, aliás, o jogo em si não foi muito bom, né? Um jogo com poucas chances de gol nos primeiros 45 minutos. Foram basicamente, em termos de chances claras, 2 chances, 2 com o Germancano, uma ele foi lá e guardou. Mas foi um jogo que, se a gente parar para olhar ele como um todo, o Fluminense controlou grande parte da partida sem sofrer muito. E aí a gente viu um segundo tempo bem diferente, porque o Caxias perdendo o jogo, ia ter que sair um pouco mais, o jogo ia ficar um pouco mais aberto. De fato, foi movimentado. Só para vocês terem uma noção, foram cerca de 40 finalizações nesse jogo, quase isso, na verdade. Só o Fluminense finalizou 24 vezes. Se não me engano, foram 36 ou 38 finalizações. Então, realmente, foi um jogo que ficou muito tenso no segundo tempo, porque o Caxias, ali depois dos 5 minutos, até os 20 mais ou menos, começou a crescer, começou a ter volume, começou a ter mais força no meio de campo, a ter mais presença no ataque, a rondar a área com perigo, chegaram a botar uma bola na trave ali numa jogada que estava impedido, depois teve uma chance numa cabeçada, e aí a gente viu, falou, opa, tem que reagir, porque num jogo desse, jogo eliminatório, se o time da casa faz um gol, a coisa pode desandar. E foi aí que o Fluminense acabou fazendo um gol. Aquela bela jogada, o passe do Martinelli, Canóbio dando assistência, o Cano foi lá e fez o segundo gol. E parecia que o jogo ia acabar ali. Mas aí 3 minutos depois o Caxias volta para o jogo com aquele gol. E aí a gente ficou numa tensão normal, de novo, por se tratar de um jogo eliminatório, numa fatalidade, numa bola aérea, numa bola... Pode acontecer, claro que pode acontecer. Mas se a gente olhar, o Fluminense sofreu muito pouco na defesa. O Mano começou a fazer as mudanças, tirou o Serna, colocou o Hércules, voltou o Aras para sua posição, para o lado direito. Depois entrou o Nonato no lugar do Martinelli. O Fluminense recuperou o controle do meio de campo, junto com o Otávio, que mais uma vez fez um bom jogo muito sóbrio, jogador que tem muito... já falamos sobre ele, né? Conhece muito do setor, né? Muito tranquilo, com a bola no pé, sem a bola, tá ajudando bastante o time, tá? Assim, parece que já tá no Fluminense há 2 temporadas, né? De tão bem que o Otávio se encaixou e tá muito à vontade, muito tranquilo. E isso passa tranquilidade para os demais. Depois que o Hércules entra, a partir dali, o Caxias não consegue ter mais força para ameaçar o gol do Fluminense.
Então foi uma tensão muito mais pelo resultado do que propriamente pelo que estava acontecendo em campo. O Fluminense teve o controle do jogo, depois daquele bom momento do Caxias, o Fluminense teve o controle do jogo o tempo inteiro. E aí a gente tem que levar em consideração que foi um jogo num gramado ruim, num campo em que o adversário está acostumado, é a casa deles, é uma situação diferente do que enfrentar o Águia, que é um time muito fraco, num estádio neutro. Ali não, ali era território do Caxias, um gramado ruim. Então é um contexto que a gente tem que levar em consideração, e aí eu entro na síntese aqui da minha análise, que é um jogo de amadurecimento, é um jogo que para mim mostra um time que está ciente do que tem que fazer em campo. O Fluminense tinha que classificar ontem. O Fluminense tinha que ir para a terceira fase. Não é todo jogo que vai dar para dar goleada, não é todo jogo que vai dar para você ter ali uma grande exibição, né, fazer 3, 4 gols, dominar do início ao fim, criar várias oportunidades. Nem sempre vai acontecer isso. E ontem a gente já imaginava que não fosse ser assim. Mas o Fluminense teve sabedoria para levar o jogo da forma que... Chegou aos 35 mais ou menos. O Mano falou, vou preencher o meio de campo, vamos segurar o resultado aqui, porque eu não tenho porque se expor, e levou o jogo na maior tranquilidade. Então o Fluminense, para mim, ontem teve tranquilidade, sabedoria e maturidade para conseguir e confirmar essa classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Eu acho que isso corrobora, isso dá confiança, né? Isso passa confiança para o time. Levou um gol, tudo bem, mas são 8 jogos já sem perder, né? Quando você se depara com uma adversidade e você tem capacidade para superar aquilo da melhor maneira possível, mesmo quando você não está fazendo um grande jogo, porque o Fluminense não teve uma grande atuação, uma atuação brilhante, não, mas foi um time correto, foi um time lúcido, uma equipe que está ganhando corpo. E não é só tecnicamente e taticamente, porque a gente já começa a observar alguns padrões bem claros, né, na maneira como ataca, e a gente está vendo muitas inversões de posição ali. O Arias, por exemplo, dá assistência para o Cano no primeiro gol, o Arias está de ponta esquerda. O Canóbio vindo por dentro, o Cano centralizando, e a bola chega nele e ele faz o gol. A gente viu o Serna vindo por dentro, o Arias mais aberto, depois invertia. Então, mano, apesar de fazer um jogo posicional, está trabalhando e executando movimentações interessantes no ataque, né? Muitas jogadas de ultrapassagem, jogadas de linha de fundo, com os laterais participando bastante, principalmente o Fuentes. E ontem não foi melhor, creio eu, porque o jogo não passou tanto assim pelo Arias. Quando a bola chega nele é diferente. Ontem não foi uma partida que ele foi o protagonista, porque a bola parecia que, principalmente no primeiro tempo, ele estava sempre distante, ou as jogadas não estavam próximas a ele, né? Quando ele chegava, a bola já estava do outro lado, e é óbvio que o bom jogo do Fluminense quase sempre vai passar pelo Arias. E o Martinelli, principalmente no primeiro tempo, não foi bem, no segundo tempo melhorou um pouco, ele faz aquela jogada, o segundo gol, lindo passe para o Canóbio, como falei, mas para funcionar bem, um dos volantes, pelo menos, tem que fazer parte dessa construção. É dessa forma que o Fluminense consegue criar superioridade nos setores, principalmente na frente, e fazer essas jogadas de triangulações, ultrapassagens, alguns lançamentos, o Freitas, né, fazendo muitos lançamentos para o Fuentes, aproveitando o corredor quando surge o espaço. Então são movimentações interessantes que a gente está vendo acontecer, e isso está amadurecendo. Então a gente realmente está num bom momento, num bom caminho, e o jogo de ontem, para mim, confirma isso. E estava esquecendo de destacar aqui um jogador que realmente vem sendo a grata surpresa para mim, do Fluminense até aqui na temporada, que é Canóbio. Surpresa porque eu não esperava que ele fosse conseguir de cara já apresentar esse rendimento. Jogador que está entregando gols, está entregando assistência, e já tem uma entrega absurda taticamente para o grupo, mas ainda assim consegue ser participativo no ataque, consegue dar opção o tempo inteiro, finaliza, dá passe, se movimenta, não fica parado em campo um minuto sequer. É um negócio impressionante. Tomara que ele tenha muita saúde para fazer isso o ano inteiro, a temporada inteira, porque é um negócio que chama atenção. É um jogador que, eu confesso, não esperava tanto de cara, mas que vem dando uma resposta super positiva e justificando o alto valor que foi pago por ele. Ontem foi realmente uma atuação ali beirando a perfeição,
pelo papel dele, que ele tinha um papel defensivo importante, e ainda assim foi decisivo na frente, dando assistência para o segundo gol e uma pré-assistência que dá até para chamar de assistência, né? Porque clareia tudo ali no primeiro gol. Realmente, o Canóbio vem se destacando muito. Vou trazer aqui a palavra do técnico Mano Menezes, avaliando e destacando um ponto que eu acho que realmente faltou um pouco de objetividade, deu uma enfeitada em algumas jogadas, poderia ter sido mais simples na execução de algumas chances que foram criadas e desperdiçadas, e poderia ter matado o jogo com mais tranquilidade. Em suma, quando a gente olha para o resultado, foi um resultado que não reflete o que foi a partida. O Fluminense criou chance e poderia ter vencido com mais tranquilidade do que foi. Mas vamos lá, vamos ouvir o técnico Mano Menezes. Acho que o mais importante de tudo é, sem dúvida nenhuma, a classificação, sempre primeiro a classificação. Depois de um jogo que nós poderíamos ter feito uma margem mais larga, pela produção ofensiva da equipe, pelos gols que perdemos, na minha opinião. Mesmo assim fizemos o 2-0, mas logo em seguida deixamos o Caxias entrar no jogo, né? Que é uma coisa que você tem que evitar. O estádio estava tranquilo pra gente, aí fez o 2-1, aí o estádio se inflama, aí ajuda, aí começamos a errar um pouco e a gente deixou, na minha opinião, um pouquinho de displicência no acabamento das jogadas, né? Começamos a errar um pouquinho no meio, o Caxias forçou um pouquinho mais aqui pelo lado esquerdo de ataque. Encontramos um pouquinho de dificuldade que poderíamos ter evitado, sim, tá? Mas não podemos deixar de reconhecer que sempre é difícil jogar aqui, para todo mundo, sempre foi historicamente, tá? E a gente leva uma classificação, um segundo jogo fora, né? Acho que vale muito isso aqui para a gente nesse momento que nós estamos atravessando, e fico muito feliz com a postura na maior parte do tempo da equipe, a maneira como ela encarou o jogo, a maneira como ela assumiu a responsabilidade da partida e, sendo assim, controlou na maior parte do tempo o jogo. E repito, só deixou escapar um pouquinho porque foi um pouquinho displicente na frente e deixou o adversário entrar no jogo num momento que não podia ter deixado. O futebol é um somatório de fatores, né? O primeiro deles é a qualidade dos jogadores, porque o treinador não faz gol. Ele organiza a equipe, ele pensa na construção do jogo, mas chega no terço final, essa responsabilidade fica ao encargo dos jogadores que sabem fazer gols, né? E a gente tem tido isso bem compartilhado aí nesses últimos jogos. Pode ver que as oportunidades que estiveram à nossa disposição também estiveram nos pés de vários jogadores, tiveram em Arias, tiveram em Serna, teve em Canóbio e teve no nosso maior artilheiro, que é o Cano, que hoje completou 101 gols com a camisa do Fluminense, a quem parabenizamos aí, e estamos muito felizes dele ter voltado a marcar gols. E por coincidência fez o 100º gol no Estádio Centenário, né? Eu penso que Cano, ano passado, foi o reflexo do que fomos nós como time, né? Não produzimos tanto, não conseguimos tanto, consequentemente perdemos confiança, os jogadores de frente também, e Cano é um finalizador, essencialmente um finalizador. Então esse jogador precisa muito da equipe, da construção de qualidade, que a bola chegue mais vezes, como está chegando agora. Se chegar nessa proporção, ele vai fazer 1, 2, 3 gols por jogo, e é isso que a gente quer, né? Está muito feliz com ele e com os outros jogadores também, desse time que estamos reconstruindo, desse time que iniciamos a temporada e que agora já estamos, né, vendo uma produção de equipe do nível do Fluminense, como o torcedor gosta. E é claro, um jogo muito especial para Germancano. Vamos trazer a palavra aqui do Germancano também. Um cara que, enfim, eu vou deixar primeiro a fala do Cano, depois a gente comenta em relação a ele. Vou pedir para você, se você também quiser e tiver essa necessidade, aqui no comentário fixado tem um link para Mais Ágil, que é uma grande parceira aqui do canal do Lessa, uma empresa que vem ajudando muita gente na antecipação do FGTS, do Fundo de Garantia. Se você está passando por algum problema ou quer investir em alguma coisa ou está precisando de um dinheiro para agora, e aí você sabe que tem aquela grana parada que você não pode mexer. A Mais Ágil antecipa esse dinheiro, você recebe na sua conta, mas tem que entrar em contato para saber como funciona exatamente, passo a passo, as taxas envolvidas. Tem uma equipe lá pronta para te atender, o link está aqui no comentário fixado. Vamos ouvir Germancano. São todos muito bons, né? Sempre cada gol representou alguma coisa, mas eu acho
que son varios los goles bonitos que yo fiz con la camisa de Fluminense. Me lembro da final da Copa Libertadores, gol do meio campo no Maracaná, e assim, por exemplo, esse daqui hoje também, meu gol 100. Muito gratificante, gratidão com todos meus companheiros por fazer parte desses gols e estou muito feliz. Não imaginava, não, tão pouco tempo poder fazer história no Fluminense. Foi tudo muito rápido, mas eu acredito muito no trabalho, no que eu queria fazer desde que cheguei no Fluminense. Competir, deixar um legado aqui. Então, eu acho que com o passar do tempo estou conquistando muitas coisas importantes com meus companheiros. Então, agora é continuar fazendo história, deixar um legado muito importante para os mais jovens que continuem sonhando e acreditando que nas coisas tudo é possível, independentemente da idade. Sempre é possível poder cumplir todos los sueños. Sí, comencé a pretemporada lá na Argentina con mi preparador físico, Leandro Mensa. Comenzamos a trabalhar intensamente todos os dias. Então, acho que aí começou o 2025, né? 2024 foi um pouco difícil para mim. Teve várias lesões que deixaram fora do campo, mas foi uma aprendizagem muito bem para continuar fazendo o que eu quero. Então, a pré-temporada começou em dezembro nas férias, e agora me estou sentindo muito bem dentro do campo, sem dores, continuando trabalhando dia a dia e cada dia aí superando mais coisas. Vamos passo a passo, né? Pouco a pouco, falta muito para isso, né? Fazer gols é muito difícil. A gente fala aí que fazer gol é muito difícil, então é passo a passo, dia a dia, continuar trabalhando. Se você trabalha, tudo acontece, então não tem jeito, é esse caminho. Foi linda aí todo mundo parabenizando, todo mundo feliz pela marca, todo mundo feliz por todo o que estou fazendo aqui no Fluminense. E que bom que Arias deu a primeira assistência ali no primeiro gol, né? Um cara magnífico, um amigo meu. E estou muito feliz também pela assistência que ele deu no gol 100. Porque você nunca deixa de acreditar, né? Em seu trabalho, em seu dia a dia, o que você pode fazer dentro do campo. E se você trabalha tarde ou temprano, sempre as coisas acontecem. No ano passado foi um ano de aprendizagem e eu queria que este ano comece assim, desse jeito, assim, começando a fazer gol, começando que a bola me procure de novo. Então, não tem muito mistério. O outro caminho é trabalhar que as coisas acontecem. Tem um físio ali que trabalha no Fluminense, que ele brinca comigo em mensagem de texto, que ele falou que ia fazer neste ano 45 gols. Eu falei para ele que não, e cada vez que eu faço gol, ele vai marcando os gols. Então, temos essa resenha ali com ele, mas é muito difícil poder chegar a essa marca, mas nada é impossível. Se você trabalha, pode acontecer as coisas. Bom, foi um jogo histórico, o Germancano marcando o 100º gol com a camisa do Fluminense, não só o 100º, né? O gol de número 101 também saiu. Mas é realmente algo, a gente falou sobre isso na transmissão, a gente está vivendo algo muito especial, essa geração está vivendo, porque é um privilégio você ver um ídolo como o Fred, os títulos que foram conquistados, e aí o Fred consegue voltar, encerrar a carreira da melhor maneira possível, passando literalmente o bastão para um cara como o Germancano, que por mais que a gente tivesse expectativa nele, ninguém poderia imaginar que o cara ia em 2 anos fazer mais de 80 gols. Isso é bizarro. É bizarro. E depois de 3 temporadas, sendo uma delas muito ruim por uma série de questões, já tem mais de 100 gols. A gente está vendo a história acontecer. O Germancano já está na prateleira de lendas do Fluminense. Um jogador em que será falado por muitas gerações pelo número de gols e pelo que ele já conquistou. Dentre eles, o título mais importante da história do clube para muitos.
Então isso é um privilégio, é aproveitar enquanto ele tiver condições, tomara que ele tenha condições por muito tempo. E tomara que ele encerre a carreira com a camisa do Fluminense. Seria algo muito especial. É o tipo de coisa que não tem preço, você não tem como precificar. É uma relação do torcedor para com o ídolo, que é isso que fortalece os laços, não só do torcedor e do ídolo, mas do torcedor com o clube. Do torcedor, do pai, que está vendo o filho crescer, pequenininho, está olhando, e esse filho está apaixonado por Germancano. E vai ser Fluminense. Imagine quantos jovens já não foram influenciados pelo L de Germancano. Agora duplo L. Imaginem. Isso não tem preço, gente. Isso muda muita coisa. Então, é bom a gente aproveitar enquanto a gente tem Germancano vestindo a camisa do Fluminense e que ele possa ter uma temporada ainda melhor, se é que é possível, do que foi 2022, 2023, que 2024 tenha ficado para trás de uma vez por todas e que seja um ano especial, porque se for um ano especial para ele, será um ano especial também para a gente. Fechou? É isso, galera. Deixa aí o like, tá? Não esqueça, não se inscreva no canal. Tamo junto e a gente volta às 10h30 com mais informações, porque temos algumas notícias muito importantes por aqui. Um abraço.